Olá, olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais um dia. Estamos aqui caminhando, né? Glória a Deus. Vamos aí dia após dia. Tem sido uma bênção. Chegamos aqui para mais um dia. Hoje nós vamos ler aqui Levítico 20 ao 22. Levítico 20 ao 22. Hoje é o dia 37, né? Se não me engano aí, 37. Hoje é dia 6 de janeiro, foi 31, hoje é 37. Glória a Deus. Vamos orar então para a gente começar? Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor. Mais uma dádiva do Senhor de podermos estar aqui para compartilhar o reino do Senhor mais uma vez, a Tua palavra, mais uma vez compartilhar, Senhor, e anunciar o Teu reino, Pai. Obrigado, pedimos que vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Levítico 20 ao 22. Penas de diversos crimes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der de sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado de sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e eu extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virá para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo.
Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu tua parenta, sobre si levarão sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão, 100 filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundiça é a nudez de seu irmão, descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face. Porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apertai de vós para tê-las por imundas, e ser-me-eis santos, porque eu o Senhor sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Depois disse o Senhor a Moisés, capítulo 21, tá? Capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu filho, ou por sua filha, ou por seu irmão, ou por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre seu povo, para se profanar. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir e profana seu pai, com o fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher, e não profanará sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus,
pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus, o pão do seu Deus das santidades, da santidade de santidade das coisas santas poderá comer, porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Capítulo 22, nosso último capítulo de hoje. Então, Levítico capítulo 20 ao 22, chegamos ao 22 aqui, o último de hoje. As leis, a lei acerca de comer coisas santas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profane o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhe todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente de cópula, ou qualquer que tocar a algum réptil, pelo que se fez imundo, ou a algum homem, pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água, e havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele não se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele. Havendo-o profanado, eu sou o Senhor que o santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido da sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas, quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente, e se não houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando algum por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto, e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor, nem os farão levar à iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer de seus votos, quer das suas ofertas voluntárias que oferecerem ao Senhor em holocaustos, segundo a sua vontade oferecerá macho sem mancha das
vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas, ou um voto ou oferta voluntária sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas, falta nelas há, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo da sua mão. Depois desde o 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia. E quando sacrificardes sacrifícios de louvores ao Senhor, os sacrificareis da vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e o fareis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Concluímos então mais um dia da nossa leitura. Levítico 20 ao 22. Amém? Então é isso, gente. Compartilhe aí essa live para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus. Amém? E amanhã a gente está de volta. Deus abençoe aí e até a próxima.